Abram a Bíblia de vocês em Levíticos, capítulo 5. Levíticos, capítulo 5. Senhor, estamos aqui na Tua presença e abrimos a Tua palavra, Pai, que já nos é reveladora e libertadora, Pai. Quantas vezes em nossa leitura, em nossas devocionais, em meio à tristeza, em meio à dúvida, em meio a tantas situações, Pai, que o mundo nos traz, o Senhor nos dá um alívio, Pai. O Senhor nos traz a resposta. E eu peço a Ti nessa noite, Pai, para que trate, meu Pai, cada coração aqui, Pai. Que o Senhor prepare essa terra, Pai, onde nós mesmos não conseguimos entender, não temos de fato, meu Pai, o conhecimento, meu Pai, do querer do nosso coração, Pai. O nosso coração é enganoso, Pai. Mas o Senhor conhece e sabe exatamente, meu Pai amado, o remédio que nós precisamos nesta noite. Senhor, nos liberta do espírito de confusão, do espírito de soberba e de todos os espíritos demoníacos que distorcem a Tua palavra. Que seja repreendido agora pelo poder do nome de Cristo. Nos dá um espírito manso, Pai, para receber a Tua palavra, Pai. Prepara, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Prepara o nosso ser, Pai, para a Tua palavra. Para que possamos crescer, meu Pai, em Te conhecer. Para que possamos crescer, meu Pai, nessa caminhada contigo e para Ti e para o nosso bem. Amém. Amém. Eu quero ler três provérbios para me defender, porque eu acreditava que a igreja hoje estaria cheia, e eu confesso a vocês que a palavra, não sei se é para vocês, mas para me defender eu quero ler 3 provérbios, não precisa ler, só acompanha. O primeiro ele está em Provérbios 27, versículo 6, que diz assim: quem fere por amor, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Provérbios 13, versículo, eu fiz uma cola aqui, viu? Provérbios 12, versículo 13, diz assim: o mal se enreda no pecado do falar. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessa dificuldade. E o último, Provérbios 13, versículo 1, diz assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. O filho inteligente, sensato, ele ouve os conselhos do pai, ele ouve o conselho de uma pessoa mais vivida, e beleza. Só que do conselho, quando a pessoa vê que a pessoa não está ouvindo, vem a repreensão, vem a exortação. Então, parte da igreja, e já há muito tempo nós temos aconselhado, muito tempo nós temos instruído em amor, não que eu esteja fugindo do amor, mas há pessoas que precisam de repreensão, porque estão errando sempre, tropeçando sempre na mesma pedra, querido. E essas pessoas não entendem que ninguém tropeça numa montanha. As pessoas não entendem que o que faz elas caírem são as pedras menores, porque ignoram as pedras menores e tropeçam nas pedras menores.
são as pequenas dificuldades, são os pequenos conselhos, são os pequenos convites. São coisas que não nos parece pecado, mas é nelas que nós tropeçamos. O que faz o homem tropeçar e cair não é montanhas, são pequenas pedras no caminho. E há muito tempo nós temos conversado com a igreja ela não acorda, visto hoje, eu tenho para mim que essa é a pregação mais dura que eu já trouxe na comunidade até os dias de hoje. Mas os filhos sábios, eles aproveitam tudo que vem do Senhor e conhece o que vem do Senhor. Primeiro, porque eu não vou fugir da Bíblia. Segundo, quem me conhece sabe a paciência e o amor que eu tenho com cada um de vocês. Então eu fico tranquilo para falar o que eu vou falar aqui. E eu quero, em nome de Cristo Jesus, que todos prestem atenção. Levíticos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Deus, ele fala de alguns pecados ocultos, e ele fala que, mesmo sem saber, mesmo sem a pessoa ter o conhecimento, a consciência do pecado, ela se torna impura e está contaminada. E quando essa pessoa tivesse a consciência da sua contaminação, ela teria que oferecer sacrifício pela sua culpa. E a maioria da contaminação que nós sofremos, ela vem de outra pessoa, é de homem para homem. Alguns versículos à frente diz de contaminação de animais impuros, seja do rebanho ou seja selvagem. Mas se esses animais são contaminados, há algum mal nele, isso é culpa do homem. É culpa do homem, é culpa do que aconteceu no Éden. Mas eu quero dizer que mais de 50%, muito mais de 50% da nossa contaminação, ela vem de outro homem, ela vem de outra pessoa. Se você tocasse em alguém, se você tocasse num homem sangrando, se você tocasse numa mulher no seu tempo de menstruação, ou se você tocasse numa pessoa machucada, você ficaria contaminada pelo mal daquela pessoa, se tornaria impuro. Você receberia o mal daquela pessoa. O mal do sangue não é o mal do sangue. A pessoa não tem problema nenhum no sangue, não é aidética, não tem problema nenhum com o sangue. É espiritual, querido. O mal que aquela pessoa tem, você adquiria. Então, para a sua purificação e para ter o perdão de Deus, você teria que oferecer um sacrifício apropriado para aquele mal. Aí, eu vou lá para Jó, não pedi para colocar esse versículo, que é por isso que Jó fazia tanto sacrifício para os seus filhos. Em Jó capítulo 1, 4 diz assim: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, e um de cada vez, e convidava as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período, não era pouca coisa, terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem todo o tempo. Jó tinha uma preocupação com a purificação dos seus filhos. Jó, eu tenho certeza que ele sabia dessa lei do Senhor, dessa contaminação.
desse mal. E hoje, em nossos dias, nós estamos debaixo de uma contaminação ainda maior e constante por causa da obra e da morte de Cristo. Antes era lei, agora vivemos a graça de Cristo. E o culto a Deus não é mais parcial. Ele agora é integral, é o tempo todo. Antes você tocava, você ficava impuro. Hoje não. Depois da morte, da obra e da morte de Cristo, nós estamos debaixo da contaminação ainda maior. Nós estamos debaixo da graça. Antes era o que tocava. A Bíblia diz que é o que nós sentimos no coração, é o que nós pensamos, é o que nos faz pecar, é o que sai da nossa boca que nos faz pecar. Então nós estamos debaixo de uma contaminação ainda maior e constante, o tempo todo. Mesmo porque nós temos os nossos malditos celulares, que antes não tinha isso. E as pessoas não eram tão contaminadas. Nós vivemos debaixo de constante contaminação. Então hoje, em nossos dias, Satanás, por meio de artifícios, tem conseguido deixar muitas pessoas debaixo da imundície. Não é porque você não sabe que você vai sair ileso. Você é culpado. Se torna culpado para Deus e mesmo sem saber. Mesmo sem saber, você vai pagar a conta. Você se torna impuro, não sabe. Você se torna impuro. E se morrer na ignorância, você vai pagar para Satanás, porque o mundo espiritual cobra. E quando você tem consciência do seu pecado, aí você tem que correr atrás do prejuízo, porque a conta chega, querido, a conta chega. Ou você toma consciência da sua imundície e paga para Deus, ou você vai pagar para Satanás, como o mundo paga a preço de muita violência, muita dor, muita maldade e muita enfermidade. As pessoas não sabem de onde vem tanta enfermidade, tanto mal, porque a conta chega, ou por parte de Deus Pai, ou por parte do inferno. Não há meio termo. Inocente, você vai pagar. Tendo a consciência, você vai pagar. Não tem meio termo. Não tem meio termo. A palavra de Deus diz que não tem meio termo. Ou você paga para Deus Pai, tendo a consciência, ou você paga para Satanás, para o inferno. A palavra do Senhor fala muito de espíritos imundos, que trabalham para o inferno para trazer a imundície, porque eles sabem que por meio da imundície eles podem nos afastar, não afasta Deus de nós, mas por meio da imundície ele pode nos afastar de Deus e das suas bênçãos. Por meio da imundície, Satanás sabe que pode nos afastar de Deus e das suas bênçãos. É verdade que há pessoas que se sentem perto de Deus. Há pessoas que sentem que andam com Deus, mas nunca vivem as bênçãos de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque estão debaixo do engano maldito. Há pessoas que receberam muitas promessas de Deus, que Deus falou diretamente com ela. Não foi profeta doido, gente doida falando. Deus falou diretamente com ela, recebeu promessas de Deus. Aí Deus usa outras pessoas, profetas, e vem e fala para ela, depois de muito tempo: olha, o Senhor falou isso. Você olha e fala assim: puxa vida, Deus me falou isso há muito tempo atrás. É Deus falando comigo. Só que as pessoas nunca vivem essa promessa,
Por quê? Porque esse é o preço que se paga por estar debaixo de contaminação. Você não vai viver, não tem como viver. Porque se você é ignorante ao seu pecado, Satanás pode falar, não vai liberar a bênção. Nós somos o príncipe da Pérsia, que barra as bênçãos do Senhor em nossa vida. As pessoas não conseguem entender por que tanta luta, por que tanta coisa ruim, porque está debaixo de contaminação. E você não alcança porque Satanás tem o direito de cobrar. Porque espiritualmente a pessoa está podre, está imunda, está debaixo de contaminação. Como Satanás trabalha para contaminar as pessoas? Quais os seus artifícios em nossos dias? Hoje as pessoas se contaminam com o falar do outro, com as conversas do outro. As pessoas se contaminam com a forma do outro agir, com a forma do outro viver. Pô, se fulano faz isso, por que eu não posso fazer? Se fulano vai para tal lugar, por que eu não posso ir? Estão se contaminando com os gostos das outras pessoas. Hoje, ser homossexual, ser lésbica, é uma modinha. Pessoas que nem Renato Gaúcho falava, passava o rodo na freguesia do ó, hoje gosta de homem. Porque é moda. Nós estamos debaixo de uma grande contaminação. A igreja de Cristo está vivendo debaixo de uma grande contaminação. E muitas das vezes é o maldito celular, é a maldita rede social, que faz com que você se nivele com o povo do mundo. Quando você vê, você está discutindo com o povo do mundo, coisas que não te interessam. Quando você vê, você está querendo estar onde aquela pessoa está, porque você vê, cadê? E nós vemos isso aqui na Kairos. Boa parte das pessoas que saíram daqui saíram contaminadas. Ah, mas a Eva também foi contaminada. Só que hoje o negócio é assim, por conta de celular, por conta das redes sociais. As pessoas estão se contaminando com as palavras, com as vozes, com a forma das pessoas agir, com a forma das pessoas viverem, com os gostos das pessoas. E por que isso acontece com tanta frequência em nosso meio? Por que isso acontece com tanta frequência aqui na Kairos? Porque não há verdadeiros adoradores. Amam mais o mundo do que o Senhor. Amam mais a Deus, amam mais o mundo, a Satanás, do que a Deus. E essa é a grande verdade. Pessoas que não conseguem identificar a quem verdadeiramente amam. Por quê? Vivem no engano. Por isso que é tão difícil manter-se no nível do reino. Por isso é tão difícil manter uma regularidade no culto. É por isso que é tão difícil abandonar os compromissos do mundo e assumir o compromisso que tem com a igreja. É por isso que tudo é tão difícil quando é em relação ao reino, quando é em relação a Deus. Prostitutos. Todos nós que estamos aqui somos prostitutos, mas nós temos nosso tempo para adorar o Senhor. Eu vendo boa parte da minha vida para o meu patrão. Eu vendo 12 horas, 8 horas da minha vida para o meu patrão. Quanto você vale? É tanto. Eu dou a minha vida para você. Eu trabalho, eu faço o que você quer. O que você quer fazer? Eu quero ser cola, isso é uma prostituição. Porque essas pessoas não conseguem manter uma regularidade na igreja. Essas mesmas pessoas dedicadas ao seu trabalho, mais dedicadas ao seu trabalho do que a igreja, são piores do que prostitutos. Porque a partir do momento que fosse para fazer por amor aos seus patrões, elas o abandonariam. E nós que somos fiéis a Deus, nós estaríamos servindo, porque Deus pede para servir o nosso patrão. Porque estão contaminados com o lixo humano. Não consegue manter compromisso com a igreja. Davi diz assim, em um dos seus salmos: Senhor, não me deixe enganado. Sabe por quê?
Porque ele sabe que se ele vivesse enganado, ninguém precisaria derrubá-lo, ele já estaria caído. Essas pessoas acham que andam com Deus, acham que são filhos de Deus, acham que são pessoas do reino, não são. Não são do reino de Deus. Estão debaixo de engano. Porque a palavra de Deus disse, ela vai falar que o amor a Deus consiste em guardar a sua palavra e a viver por ela e para ela. Tradução corrigida por Marcos Castilho. Pessoas que não conseguem gerar dentro dela um verdadeiro adorador. Porque um verdadeiro adorador, criança, o verdadeiro adorador consegue se virar lá fora. Consegue se virar muito bem lá fora. Sabe por quê? Porque a igreja nunca sai de dentro dele. Um verdadeiro adorador consegue se virar lá fora, diante do ímpio, porque a igreja nunca sai de dentro dele. Ele tem que lembrar o tempo todo como a igreja foi gerada, debaixo de muita dor, debaixo de muito sofrimento. E tem que ter temor a isso. Dá valor verdadeiro ao que é ensinado aqui em cima. Semanalmente. Eu ouvi essa semana o Paraguai, um amigo meu, dizer assim para mim: eu me lembro quando você recusou o trabalho aqui na Offset, eu penei aquela vida. E eu quis voltar para a colagem, mas já não dava mais. Hoje eu dou graças a Deus que eu estou de manhã e eu posso fazer isso. Dá valor ao que é ensinado aqui de cima. Aí quando você estiver numa rodinha de pessoas da boca suja, aí ou você sai fora, ou você o repreenda no poder da palavra, no poder que há na palavra de Jesus. E quando você estiver numa outra rodinha de pessoas que pensam que vão começar a fazer uso de drogas, seja que drogas for, ou você sai fora de lá, ou você os repreenda. Não aceite que os seus colegas se matem assim. Não sejam omisso. Faça alguma coisa para que eles saiam dessa vida. Não para ter uma vida xoxa como muitos estão na igreja, debaixo de engano. Porque, queridos, ouça o que eu vou falar. Ou você, porque se você não fizer o uso do poder da palavra de Deus em favor deles, em favor dos seus colegas, ou eles com certeza farão uso do poder que há na palavra de Satanás para te contaminar, para te convencer a fazer uso das drogas, a fazer uso dessa conversa imprópria, demoníaca. Porque se você se cala e permanece na rodinha, ele está aceitando. Ele está aceitando. Ele não é tão quadrado assim. Enquanto o Senhor me dava essa palavra, eu lembrava da Yasmin, que a colega dela profetizou: você vai ser como eu. Você vai ser como eu. Me parece que os filhos das trevas são mais ousados que os filhos da luz. Eles acreditam verdadeiramente no poder da vida deles, no poder da vida que Satanás deu a eles, debaixo de prostituição, por baixo de traição, por baixo de tudo que é mal, que eles podem te convencer. E estão ganhando terreno. Sabe por quê? Porque a maioria é omissa. Ou nós nos apropriamos da palavra do Senhor e falamos: para trás de mim, Satanás. E mostramos a eles que nós o amamos e pregamos a palavra do Senhor para eles e arrastamos eles para cá, para Cairós. Ou melhor, sair de lá. Nós temos que parar de sermos omissos,
Nós estamos em dívida com o Senhor. Nós estamos em dívida com Cristo. E quando eu digo que a igreja não sai de dentro do verdadeiro adorador, é também para despertar em algumas pessoas que deveriam estar aqui, mas é para despertar em todos que aqui está um verdadeiro e respeito, um amor e um respeito santo e genuíno por este lugar. As pessoas não amam e não têm um respeito santo, genuíno, de acordo com o que Cristo pede por este lugar. Porque as pessoas abandonam o culto de quarta, de domingo, por qualquer coisinha. Por qualquer coisa as pessoas estão abandonando o culto. E eu queria que essas pessoas soubessem de uma coisa: que isso é pecado. Que toda vez que a pessoa falta no culto, ela está debaixo de pecado. E esses de menor, eles têm que ser instruídos a respeitar os pastores e a liderança desse lugar. Porque eu acho lindo, quando a Érica vai tocar em um lugar, ela avisa a Andréia, ela me avisa. Respeito. Quando o Átila vai pregar em outro lugar, ele dá um toque, ele avisa. A Andréia avisa aqui semanas antes: eu vou fazer um evento do Escola da Vida em tal lugar. Só que as pessoas saem, elas vão curtir, vão fazer o que tem que fazer em outros lugares, e não está nem aí para a igreja. Abandonam o culto por qualquer coisa. E eu quero dizer que isso é pecado. Você peca contra Deus e contra os irmãos, contra a igreja de Cristo. E eu poderia enumerar várias e várias situações que a pessoa peca contra Deus e peca contra os irmãos, mas eu vou trazer uma. Porque essas pessoas acham que elas vivem no Velho Testamento, onde o culto era parcial. Não é parcial, querido. O culto é integral, é o tempo todo que a igreja se reunir. São um bando de frouxo. São 7 dias na semana, elas não têm coragem de dar 3 horas para o Senhor. Não estamos falando de dia, estamos falando de hora, de 7 dias, 3 horas. Insensatos, ignorantes, infiéis, prostitutos, sim, que se vendem ao mundo, que se dão ao mundo. Quer participar de um culto parcial? Procura uma igreja com o nome Casas Bahia, lá parcela tudo, deve parcelar até culto. O shopping já abriu uma igreja, quem sabe Casas Bahia não abre uma igreja? Para os fracos, para os incompetentes, para os prostitutos, para os arrogantes. Está em pecado com os irmãos. Peca contra os irmãos porque estamos aqui, faça sol, faça chuva, tentando fazer dar certo, fazendo certo, encorajando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, como igreja do Senhor, anunciando o nosso amor a Cristo, o nosso respeito a Cristo. Quando você se junta como igreja do Senhor, Ele como cabeça, você está dizendo: eu amo e eu respeito a igreja, o teu corpo, porque o Senhor constituiu debaixo de muito sofrimento, debaixo de muita dor, debaixo de muito amor. Eu preciso mostrar o meu amor a ti, estando reunido como igreja do Senhor. E eu poderia enumerar vários pecados contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo de Deus, e poderia enumerar um monte de pecado que essas pessoas cometem contra mim, cometem contra vocês. Estão debaixo de muita imundície, e elas não se dão conta, mas vai pagar, e estão pagando. Há quanto tempo nós estamos falando aqui? Aí, há pessoas que não fazem esforço nenhum para estar aqui.
mas vão doente para o seu trabalho, porque são verdadeiros prostitutos, prostitutas. Imundos, imundas, porcas, porcos. Envergonham o reino de Deus. Acham que faz parte do reino de Deus. Não faz. E vamos debater na Bíblia se faz ou não faz. Nem a palavra conhece. Estúpidos. Vivem no tempo da pedra. O culto está chato. A palavra é fraquinha. Os irmãos do louvor faz um barulho terrível. Mas lá nunca está cheio. Não está. Porque o espírito que está em você é preguiça. Um espírito contaminado, um espírito satânico, demoníaco, é o mesmo espírito que fala com o outro irmão, com a outra irmã, e eles têm o mesmo pensamento: eu não vou fazer falta, ela está sempre vazio. Aí o espírito fala com a outra, não está vazio por conta deles, está vazio por conta deles, por conta delas. O culto é chato. Sabe por que o culto é chato? Sabe por que o culto é barulhento? Sabe por quê? Porque estão contaminados. Porque são frouxos. São frouxos, são covardes. Não têm o poder de Deus para corrigir, para salvar os colegas na rua que estão fazendo uso de droga, que estão nas más conversações, mas também não tem o poder de Deus, não tem a ousadia de Deus para fazer com que as nossas reuniões, com que os nossos cultos sejam mais agradáveis. Covardes, incompetentes, inúteis. Essas pessoas têm que analisar a sua vida e dizer: o que é que vem de graça para mim? É que eu sou útil, porque o meu patrão, o meu trabalho não vale, porque eu sou vendido, eu sou vendida, eu sou pago, eu me prostituo lá. O meu patrão, o meu trabalho, a minha vida profissional não conta. Mas o que eu tenho vida, o que eu tenho feito de útil para as pessoas, que você vai para as pessoas lá fora, que você não faz parte do corpo de Cristo, a Bíblia diz que é maligno, é demoníaco. Nós já lemos isso aqui 600 vezes, não quero falar mais, está me irritando. Demoníacos. Aí eu queria perguntar para essas pessoas: me falam algo útil que você faz. Elas são inúteis, elas não conseguem melhorar lá fora e não conseguem melhorar aqui dentro. Espírito de covardia se apossuou dessas pessoas, que não faz com que o culto se torne melhor, mas sabem criticar. Avarentos, porcos da fé, preguiçosos, contaminados. Quando é que vamos aprender a nos entregar à total vontade de Deus e nos submeter à igreja dele? Você não é cristão fazendo o que Deus pede sem estar na igreja, sem submeter à igreja. Não é. Me prova, depois vem conversar comigo que eu vou te quebrar na Bíblia. Não vou quebrar jogando a minha Bíblia na cabeça, não, mas eu vou quebrar na palavra. Eu quero que mostre. Não dá para ser. A minha Bíblia diz que o que faz lá fora, todos os socorros que fazem lá fora, se não for guiado, não dá para ser guiado sem o cabeça. O cabeça está aqui. O cabeça vive aqui. O cabeça age aqui. O cabeça transforma as pessoas aqui. Para nós irmos para o mundo com o poder da palavra para mudar a vida de nossos colegas. Não ele nos tirar da igreja. Eles são mais poderosos que nós. Eles são mais ousados que nós. É por isso que esse lugar está tão vazio. Ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Você não ama o seu amigo, você não ama a sua amiga, você não ama os seus colegas de trabalho, você não ama os seus colegas de faculdade, você não ama as pessoas que estão em sua volta, sua família. Se amasse, dava o melhor dessa vida, Cristo a elas. Mentiroso, mentirosa, contaminados. Quando é que nós vamos aprender a submeter a toda a vontade do Senhor e a submeter a sua igreja? Talvez essa igreja, talvez aquela igreja seja mais legal
seja mais animada, seja mais cheia, porque as pessoas lá, elas são pau para toda a obra, elas vestem a camisa da igreja, elas estão fechadas com o pastor, elas estão fechadas com a liderança daquela igreja. É por isso, não vá para lá que você vai estragar a igreja lá. O mal é você, o mal somos nós. Não vamos levar o nosso espírito de preguiça, de covardia aos lugares quentes, mas que possamos deixar a palavra entrar em nossas vidas como faca de dois gumes, separando as trevas de nós. Nós precisamos nos libertar, deixar de nos contaminar. Toda vez que nós saímos para trabalhar, o certo é fazer que nem Jó, nos purificar. Meu Deus do céu. A palavra de Deus disse: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 21. Diz assim: e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. O que sai do homem é o que torna o homem impuro. Você está entendendo? O porquê eu falei que depois da morte e da crucificação de Cristo, nós estamos debaixo de uma contaminação ainda maior? O que sai do homem, Jesus falando, o que sai do homem é o que o torna impuro. Levítico, se você tocava, estava impuro. Aqui falou, ouviu, viu, ferrou. Pois o interior do coração dos homens vem todos os maus pensamentos. Aí ele descreve toda a imundície, que hoje eu duvido que não tem mais. Antes só tinha gay e lésbica, hoje tem um monte de coisa que eu não sei com quem eu estou falando. Então deve ter mais demônio. Deve ter mais demônio, deve ter mais nome de demônio. Não deve ser só esse pouquinho. Não deve ser só isso. Tem mais demônio. Mais demônio. Demônio é criativo, Satanás é criativo. E nós, como armas, como ferramenta satânica, nós propagamos o inferno. Ou seja, de nós não pode sair nada de bom. O nosso coração é enganoso e de nossa boca só sai contaminação. O livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 12, Deus falou com Ezequiel para que ele assasse um pão, fizesse a sua comida diante de todo Israel. E come gostoso, é para comer gostoso. Só que não é para usar como combustível a lenha. Usa a fezes humana. Deus falou para eles: você come um pão, mas um fedor de, eu ia falar merda. Eu ia falar, mas você, educado, você come aquele pãozinho, mas ele está com cheiro de fezes. Sabe você comendo na frente do Jeff assim? Eu aviso, é horrível. Vocês não sabem que uma vez eu estava comendo, quando eu senti a baforada dele, quase que eu caio. Você comendo você comendo com o cheiro que eu estava sentindo ali. Aí, tudo isso, querido, porque Israel estava, preste atenção, tudo isso porque Israel estava em pecado da contaminação. Israel estava debaixo do pecado da contaminação. E eles não firmavam na lei do Senhor. Não aceitavam a sua palavra. Não aceitava o pão que descia dos céus, que alimentava as suas almas. Aí, Ezequiel, no versículo 14, ele disse: mas Senhor, Deus é cego, Deus não viu nada disso. Aí no versículo 14 ele disse: mas Senhor,
Eu nunca me contaminei. Desde a minha infância, tenho seguido a tua palavra. Nunca comi nada impuro. Desde a minha infância, tenho andado contigo. Aí Deus falou para ele: está bem, deixarei que você asse o seu pão, não com fezes humanas, porque você é muito limpinho. Você pode assar o seu pão em fezes de vaca, porque você, se Ezequiel assou o pão dele, fazia a comida dele em fezes de vaca, olha para a sua vida, imagine a vida de Ezequiel e me fala o que é que você teria que comer hoje. Talvez nós teríamos que comer ela pura, esperar ansiosamente que nosso estômago está vazio, esperar ansiosamente que dê vontade do Jeff ir para fora, para mim parecer com o negão e comer que nem o negão come do Jeff. Ele fez isso ontem, Manassés viu. E dá ração da melhor qualidade, sabe para quê? Que é para descer melhor. Se Ezequiel comeu, fez o pão dele em fezes de vaca, o que é que nós merecemos comer em nossos dias, por causa desse maldito aqui, e por conta de tantas outras coisas? O povo, ele recebia o pão de Deus, e o pão é a palavra. Mas esse mesmo povo também recebia o pão do mundo, da palavra do mundo, dos ensinos do mundo, das promessas do mundo, e se deliciava com esse pão. Deus olhava e falava: pô, o meu parece que não desce gostoso, eles não comem, eles comem fazendo cara feia, mas olha aquele pão, eles comem e enchem a barriga, eles querem mais. Aí eu me lembro de Moisés, que quando Moisés estava longe da vista do povo, o povo começava a ouvir conselhos de outros, promessas de outros deuses, se deliciava com tudo que não prestava. E olha, Deus matou todo mundo no caminho. Deus matou todo mundo no caminho. Imagina eu vindo num domingo desse e vendo um monte de irmão caído na rua, porque são prostitutas, são porcos, são porcas da palavra. Não por falta de palavra pura, porque esse lugar pode ser pequeno, querido, mas eu não me troco pelo chapeludo, pelo meu conhecimento que eu tenho da palavra, com um chapeludo, com aquele que se veste de saco de pano, mas o Nike é de 3.000 reais. Eu não me troco por esses imundos, esses porcos da fé. Eu não me troco. Aqui pode ser pequeno, mas aqui há a palavra verdadeira. Só não cresce quem gosta da imundície. O que sai da boca de um homem sem o Espírito de Deus é fezes. É fezes humana. Mas eu achei que só tinha um canal para fezes. Não tem nem para outro. Imagina o Deus lá de cima olhando assim: mas, oh meu Deus do céu, esse povo não está descarga. Eu fezes o tempo todo. Ainda bem que eu falo pouco. Se lascaram as mulheres. O homem sem o Espírito Santo de Deus só fala, o que sai da boca dele é fezes humana. As pessoas que andam com o pé na igreja e o outro fora são ímpios. A pessoa que não mantém uma regularidade na igreja é ímpio. É ímpio. São ímpios. Não consegue manter uma regularidade. O que sai da boca dessas pessoas são fezes. Eles são ímpios e o que sai da boca deles são fezes humanas. A Bíblia disse que os filhos de Eli, eles viviam dentro da igreja. E eles levavam, e eles trabalhavam para o Senhor. Só que a Bíblia diz que eles eram ímpios. E as pessoas que vêm que nem lesma para a igreja, que vêm que nem lesma para Cairós, que se você jogar um salzinho nas costas, ela se retorce e sai aquela gosma. Já viu lesma? Já jogou sal nas costas da lesma? Se não jogou, joga.
são esses irmãos que capengam na igreja. Agora, se os filhos de Eli, que trabalhavam, são ímpios, e os que Deus deram a eles ministérios e não trabalham, são ímpios, são pecadores, o que sai da boca dessas pessoas são fezes, é imundície. A Bíblia me fala que são ímpios, e eu creio que são ímpios. Não querem fazer nada, querem só encher a pança de mamute. Já ouviu aquela música de Titãs? Cabeça de dinossauro? Se quem não leu, quem não ouviu, puxa lá, Cabeça de dinossauro, Titãs. É 3 segundos, acho que deve ter 2 minutinhos. Essas pessoas, pança de mamute, desculpa, cabeça de dinossauro, espírito de porco, são ímpios. Enche a pança de mamute deles com a palavra do Senhor, que nem Eli, e vai cair da cadeira espiritual e vai esborrachar no chão, onde as aves do céu vão descer e vão comer toda a carne imunda delas. Tem gente que já está um esqueleto espiritualmente, está tão podre, que as aves de rapina já comeram, já virou. Tem uns 5 minutos, meu Deus do céu, vai dar tempo, vai dar tempo. Crianças, filhos, igreja de Deus. Eu não acredito que eu falei filhos. Me desceu agora, Paulo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Me desceu agora Pedro. Meu Deus do céu, filhinhos do Senhor. Preste atenção no que eu vou falar, é muito sério isso. Deus dá do pão dele. E o pão dele aqui. Preste atenção no que eu vou falar, isso é muito sério. Deus tem dado do pão dele. Um pão limpo. Um pão verdadeiro. Um pão assado em seu altar. Vocês estão entendendo? Vocês estão ouvindo? Um pão limpo. Um pão verdadeiro, um pão assado no seu altar. Um pão que tem o poder de sustentar e de manter as pessoas de pé. E você tem contaminado esse pão com restos humanos, com rejeitos humanos. Vocês estão entendendo? Nós estamos contaminando o pão do Senhor com rejeitos humanos, com restos humanos. Você tem ouvido muita conversa, MERDA. Vocês têm ouvido muitas conversas de fezes dos seus colegas. Vocês têm recebido muitos conselhos de fezes dos seus colegas. Vocês têm recebido muitos convites de fezes dos seus colegas e que parece ser santos, mas é demoníaco. O irmão Robson pegou e falou assim: eu vou ficar aqui com vocês. Eu falei: tá, mas eu não vou te anunciar para a igreja. Não vou falar que você faz parte da igreja. Porque antes de tudo, você tem que falar para o seu pastor a sua decisão. Eu não posso negligenciar o meu irmão, o corpo de Cristo. Eu não posso ser um traidor, porque ele acha que você está lá ainda. E como é que eu vou te anunciar aqui? Aí tem pessoas que têm o espírito demoníaco atuante dentro dele, que vê a igreja na situação que está, é poucos irmãos. Aí domingo, ela acha que Deus vai receber a ida dela em outra igreja, sem avisar o pastor, sem comunicar o seu líder. Há convites recebidos de fezes, de pessoas que não são do reino, e que pega e fala: não vai fazer falta, seu pastor está sabendo, sua pastora está sabendo que você vai vir comigo? Acham que é santo, acham que recebeu alguma coisa de Deus, é para a condenação dele, é para a condenação dela. Acha que é? Que não tem obrigação? Eu aviso, André avisa, Natanael, o Átila, a Élica, todos nós temos que avisar. Tem que haver um respeito limpo, puro, santo e agradável para subir as narinas do Senhor. Esses convites são demoníacos e fede a fezes. Aquilo que as pessoas soltam de dentro dela, que não serve de nada, não serve para nada. Preste atenção no que eu vou falar. Esse pão que Deus te dá,
esse pão que Deus te dá, você tem permitido que esse pão seja terminado o cozimento dele no meio de pessoas assim. O fedor no seu ministério, o fedor na sua vida espiritual, sempre vai estar presente. Porque você vive no meio dessas pessoas. Você vive no meio de pessoas assim. O que vale, a Bíblia diz, é o que está por trás do coração do homem. O que estava por trás do coração da menina que falou aquilo para Yasmin, não estava por trás porque ela foi mulher. Ela foi poderosa no falar. Você vai ser que nem eu, Yasmin. Eu queria uma menina dessa aqui comigo. Eu tenho um desejo de conhecer, sabe por quê? Porque Saulo matava, Saulo prendia, Saulo caçava porque acreditava no ideal dele. E quando Deus trouxe, ele morreu pelo Evangelho. São pessoas corajosas. O que essas pessoas falam não é edificante, não tem o poder para colocar você de pé. É lixo. Agora, por quê? O que essas pessoas falam tem tanta importância para você? Tem tanto peso na sua vida, por que você dá tanta importância ao que as pessoas pensam e falam de você? Por quê? Eu não consigo entender. É porque você vive no espírito do engano da religião. Essa pessoa que recebe esses convites, abandonando o corpo que Cristo colocou, o pedaço do corpo que Deus implantou eles aqui, onde Deus confiou a mim. Essas pessoas têm que ter respeito a mim. Quando recebe esse tipo de convite, ela está debaixo de um engano. Embaixo de um engano do espírito de religiosidade. Eu não vou lá, mas eu estou com Cristo. Está com o diabo. Cristo está com ele, mas ele não está com Cristo, porque faltou com a promessa a uma parte do corpo de Cristo, Ananias e Safira. Essas pessoas vivem debaixo de um espírito de engano, porque não é cidadão do reino, porque não faz parte da família de Cristo, que Cristo conquistou na cruz do Calvário e tem formado até hoje essa família. Essas pessoas precisam deixar Cristo pegar elas e colocar elas no seu devido lugar, porque elas são pedras vivas e faz parte dessa construção. A arrogância, a soberba dessas pessoas tem que cair e permitir que Cristo as pegue e as coloque no lugar ideal, no lugar que elas têm que estar. Porque elas fazem parte dessa construção. E Ele quer colocar essas pessoas no lugar que Ele sonhou para elas. Eu digo uma coisa, às vezes elas vão até ouvir essa pregação depois, mas eu digo uma coisa: não sejam soberbos. Soberbo nada mais é que a pessoa que não aceita seu lugar, ou que não se coloca no seu lugar, ou que não aceita ajuda para encontrar o seu verdadeiro lugar. Não sejam soberbos. Pessoas que vão viver, se não se dobrar a essa palavra, pessoas que vão viver perdidos, confusos, à margem do que as pessoas falam e pensam delas. Por quê? Porque não tem identidade formada e própria em Cristo Jesus. Muita gente confusa, caminhando para o nada, em direção do nada, que não vai levar a lugar nenhum. Eu não sei se elas vão conseguir. Eu duvido muito que essas pessoas vão conseguir se manter até o fim da sua vida nessa condição. Não tem corpo que aguente,
não tem mente que aguente. Essas pessoas estão seriamente correndo o risco de ir para o inferno, porque são soberbas, não se submetem à vontade de Deus para a vida delas e não se submetem à igreja que elas foram colocadas. Porque o problema não é a igreja, o problema somos nós. Amém? Se coloque de pé, vamos orar.